Eita lá, vamos para começar mais um vídeo aqui. Motivação. Eita, motivação é uma palavra que, nossa, muita gente fala, muita gente diz que precisa, muita gente diz que não sabe como encontrar isso, aonde vende essa tal motivação. E hoje eu quero falar de 3 formas de motivação para você entender. Existem formas de você entender o que é motivação e hoje eu vou te explicar que é aquela palavra que todo mundo fala, que você precisa ter mesmo, que toda semana você vê vídeos de motivação, às vezes até meu, mas nada muda. O que é de fato isso? E hoje eu vou te explicar o que é a motivação, como que você ativa ela de formas diferentes e também você vai entender por que que muitos casos, muitas vezes, você não tem a motivação que você gostaria de ter e por que que você, às vezes, está super motivado. Tem momentos que você fala assim, nossa, eu acordei hoje super alegre, super motivado, vou conseguir fazer tudo o que eu gostaria. E tem dias que você também acorda sem motivação, sem energia, sem nada. E eu vou te explicar por que que isso acontece e também vou te explicar de que forma você consegue vencer esse tipo de situação, beleza? Então, hoje, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Cláudio, trabalho com desenvolvimento pessoal e eu estou aqui para te propor sempre ideias para plantar sementes de motivação, de inspiração e de desenvolvimento pessoal na sua cabeça. Para quê? Para que você torne novamente protagonista da sua vida, para que você consiga escrever a sua própria história e não seja um mero espectador da vida passando e você depois achar que a vida poderia ter sido melhor e você não fez nada. Mas aqui não. Aqui eu vou fazer com que você protagonize a tua história e que você faça com que a sua história seja linda, maravilhosa e através de muito conhecimento e muitos conceitos aqui para que você aplique isso. Além disso, tem muitas atividades. Então, dentro de todos os vídeos aqui que eu falo, eu gosto de trazer atividades, eu gosto de trazer ideias, eu gosto de trazer dicas para que você coloque isso em prática na sua vida. Lembrando que esse eu acho que é o ponto mais importante. Não saia de cada vídeo que eu faço sem você aplicar alguma coisa. É fundamental que você aplique as coisas que eu te falo. Por quê? Porque só aplicando você vai absorver o conhecimento. Não seja um obeso mental que você só fica na sua cabeça e você não sabe o que fazer, porque você sabe como fazer, mas você não faz. Isso é horrível. A sua cabeça está cheia de informação e você não faz nada. Então isso é uma coisa horrível para a sua vida. Então assim, eu faço o convite para você. Haja, saia desse vídeo agindo, nem que seja uma única coisa, mas haja. Por mais pequena que seja, faça, porque você precisa se saborear os resultados. E saboreando os resultados, você sim vai ter uma vida mais próspera, uma vida mais plena, uma vida mais contente. Porque quando a gente tem resultado, a gente tem mais uma satisfação maior, porque algo está acontecendo. Independente se for positivo ou negativo, algo está acontecendo. Se for negativo, obviamente você vai mudar a sua rota. E se for positivo, você vai continuar e você vai fortalecer isso. Mas quando você não tem resultado algum, você fica no marasmo, desejando que a vida fosse diferente e nada acontece. Então eu te faço a provocação, começa a agir. E hoje eu vou te falar sobre as 3 formas de motivação para que você aplique isso na sua vida. E para que você entenda essas 3 formas, para que você entenda qual é benéfica em qual momento e para você aplicar isso de fato e tornar a sua vida mais motivada e mais disposta, ok? Então, vamos lá. E aí você fala assim, Cláudio, 3 formas de motivação. Como assim? Motivação não é uma coisa só? E aí eu te falo o seguinte, sim e não. Motivação é uma única coisa, obviamente, mas existem formas de você se motivar. É uma realidade única, a motivação é uma só. É um motivo para agir. Só que você pode ter motivos diferentes, ok? Então você precisa entender isso para quê? Para que você entenda que você pode ter um motivo para agir de um jeito, eu posso ter de outro, teu familiar pode ter de outro, teu esposo, tua esposa, todo mundo tem um jeito diferente de agir, ok? Então você precisa entender que a motivação ela é única de cada ser humano. Então você tem a sua motivação, eu tenho a minha, todo mundo tem a de cada um. Só que ela tem 3 formas, ok? E aí eu vou explicar as formas para vocês entenderem, tá? A motivação, gente,
você tem os seus motivos. E aí, primeiro de tudo, você tem que entender o que é a motivação. Motivação nada mais é motivos para agir. Ou seja, é um motivo para você ter uma ação pensada, uma ação consciente. Por exemplo, qual uma motivação para a pessoa emagrecer? Uma motivação de se sentir bem se olhando no espelho, uma disposição de subir 10 lances de escada e não ficar cansado, de ser mais elogiado que está mais magro, de não sentir vergonha de andar sem camisa na rua. Isso são motivações que uma pessoa que quer emagrecer tem. Significa que ela tem todas essas? Não. Significa que ela tem alguma dessas? Também não. Pode ser uma outra motivação. Ela tem um outro motivo para agir. Tá? Às vezes uma doença. Então, assim, ela tem algum motivo para fazer alguma coisa, ok? Ela pode ter um ou milhares de motivos para poder agir, beleza? E aí, entendido que você tem algum motivo para você agir, eu quero te explicar 3 formas para você encontrar esse motivo para você agir. Às vezes você quer fazer alguma coisa e fala assim, Cláudio, eu quero começar uma dieta, mas eu não consigo encontrar minha motivação. E aí eu vou te explicar as 3 formas que você pode utilizar na sua vida. Cláudio, eu quero começar a ser uma pessoa mais estudiosa. Eu não tenho motivação e eu vou te explicar 3 formas. Eu tenho vontade de, sei lá, me mudar, tenho vontade de viver uma vida nova. Eu vou te ensinar essas formas de você agir a partir de agora, beleza? Então, existem 3 formas de você ter motivação na sua vida. E a primeira forma é a do amor. É a motivação por amor. E aí, o que é essa motivação por amor? Na verdade, ela é a mais bonita, é a mais bela, é a mais lúdica. Poucas pessoas têm, porque poucas procuram. E isso é importante salientar para você. Ou seja, é a motivação que você faz aquilo porque você ama. Ou seja, se você faz alguma coisa, você ama fazer aquilo. Você tem o prazer de fazer aquilo. Você tem um deleite de assim, nossa, você regozija quando você está fazendo aquilo de tão prazeroso que aquilo é para você. E aí, a motivação por amor, ela dá sentido à sua vida. E aí, quando você pergunta para algumas pessoas por que elas têm essa motivação, elas às vezes nem sabem explicar muito bem. Elas simplesmente falam assim, cara, isso daqui é a razão do meu viver. Essa daqui é o sentido da minha vida. Se isso aqui não existisse, eu não sei como minha vida seria. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, meu. Qual é a minha motivação por amor? É minhas aulas. Eu amo dar aula. Eu sou um cara apaixonado por dar aula. Eu amo fazer vídeo aqui para vocês como aulas aqui. E assim, a minha maior motivação é o meu amor por ensinar. Eu amo estar ensinando, eu amo estar passando novas informações. Ou seja, se não existissem as minhas aulas, provavelmente eu viveria minha vida. Talvez eu viveria minha vida um pouco menos feliz, um pouco menos apaixonado pelo sabor de fazer as coisas do que essa aula que eu gosto de dar. Então, assim, eu falo isso para vocês porque se não existissem minhas aulas, os meus vídeos aqui no YouTube, se não existissem as minhas lives, eu seria um pouco menos feliz do que eu sou hoje. Eu seria um pouco menos motivado do que eu sou hoje. Por quê? Porque eu amo isso daqui. É o meu sentido, é o meu amor de verdade em ensinar. É plantar sementes de conhecimento na cabeça das pessoas, em palestras, em aulas, em vídeos, em lives, aonde quer que seja. Eu sinto muito prazer de fazer isso daqui. E esse é o meu amor, e isso que me motiva. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu acordo num sábado, num domingo, cansado, querendo descansar, mas às vezes eu falo assim, cara, eu preciso montar aula. Só que eu não penso como uma coisa ruim. Eu falo assim, eu preciso montar aula porque eu gosto disso. Eu sinto vontade. Quando chega um momento que às vezes você sente a preguiça, e eu falo assim, tem que montar aula, cara, que droga, né? Mas não. Quando eu começo a montar aula, eu falo assim, cara, esse conteúdo vai ficar maravilhoso. Então eu sempre faço isso. Não significa que eu vou sentir prazer a todo momento, ok? Mas significa que quando eu estou fazendo aquilo, eu sinto prazer e sinto uma satisfação. E isso me dá uma motivação muito grande, porque eu amo fazer isso, ok? Então, assim, eu me motivo porque eu amo falar isso para vocês. Significa que tudo que eu faço dentro das aulas é bom, é prazeroso? Não. Por exemplo, montar aulas é um negócio árduo, é um negócio difícil, que eu tenho que estudar, que eu tenho que montar, que eu tenho que fazer todo um script
para que eu traga um conhecimento coeso para vocês. Imagina só se eu abro a câmera e começo a falar a esmo. Ia ficar uma porcaria, uma sopa de letrinhas danado, eu ia gaguejar pra caramba. Então, assim, é preciso que você entenda que eu amo isso e eu preciso me preparar para fazer isso. Então, assim, a motivação me dá isso, esse sentido de fazer. E como que você, aí dentro das atividades, você fala assim, Cláudio, eu não tenho essa motivação por amor. Como que você acha essa motivação por amor? E aqui eu vou te dar algumas estratégias, 4, para você achar essa motivação por amor. Primeiro, você precisa achar coisas que você gosta de fazer. Ou seja, às vezes você gosta de escrever, às vezes você gosta de falar, às vezes você gosta de apresentar alguma coisa, às vezes você gosta de vender, às vezes você gosta de fazer alguma coisa que faz muito sentido para você. Você fala assim, cara, eu amo fazer isso aqui. Eu adoro fazer isso aqui. Que seja útil para as pessoas, tá? Porque assim, eu amo comer, mas é útil para as pessoas? De forma alguma. Então, primeiro de tudo, você precisa encontrar motivação, às vezes, para fazer alguma coisa por amor. Ou seja, encontre alguma coisa que você gosta de fazer, porque isso de fato vai te dar motivação. Segunda coisa é você ver se você sente que você poderia fazer isso que você ama, uma rotina. Por exemplo, eu criei a minha rotina todas as semanas de montar 2 vídeos aqui no YouTube para que eu possa trazer conhecimento para vocês. Além disso, eu criei uma rotina na minha vida de ter lives todas as semanas. Então, assim, eu criei essa rotina. E aí, para mim, isso vai me dar prazer. Você precisa entender isso, que tem muitas coisas que você gosta que você não quer ter uma obrigação. Tem muitas coisas que você gosta que você não quer ter aquele compromisso. E eu assumi esse compromisso e, assim, eu gosto de ter esse compromisso. Para mim é muito bom. Então, assim, primeiro de tudo, o que você gosta de fazer? Segundo, será que se eu criar uma rotina em cima disso, será que eu tiver um compromisso nisso, eu vou continuar sentindo prazer? Terceira coisa, se sim nessas duas, você começa a se aprofundar. E aí você mergulha cada dia mais e você vai começar a se expor cada vez mais. Cláudio, eu não vou fazer vídeo no YouTube, não tem problema, independente onde você queira fazer, onde você queira fazer, encontrar sua motivação. Você precisa se expor. Ah, Cláudio, eu quero ter motivação para ser uma pessoa mais amorosa com a minha esposa, com meu marido, o que quer que seja. Bom, você precisa se aprofundar nisso. Você cada dia precisa vencer uma barreira para que você se exponha mais ao seu marido, sua esposa, seu namorado, quem quer que seja, ok? E o quarto e último ponto para você encontrar motivação por amor é cultivar esse amor diariamente. Eu falo para vocês porque eu, Cláudio, estudo todos os dias. Todos os dias eu busco novos conhecimentos relacionados a desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, a motivação, a tudo relacionado ao nosso comportamento humano. Então, assim, eu estudo todos os dias para quê? Porque eu sinto prazer em passar conhecimento. Imagina só se eu parei, agora eu não vou estudar mais nada, uma hora eu não vou ter mais conhecimento para passar para vocês. Então, eu sempre estou em constante absorção de novos conteúdos, eu estou sempre em constante estudando, eu estou olhando novos livros, estou lendo coisas novas, estou aprendendo coisas novas. Por quê? Porque isso é fundamental para o meu desenvolver, e isso é fundamental para a minha motivação. Beleza? Entendido? Esse é o primeiro ponto da motivação que você precisa entender. Essa é a primeira forma de motivação que você pode utilizar na sua vida, que é a motivação por amor. Beleza? Você ama o que faz e você sente prazer em fazer isso. Ok, essa é a primeira motivação, é a mais bonita, é a mais legal e tudo mais. Só que existem outras. E essas outras motivações também são muito importantes, são muito fundamentais. Entenda que você pode usar qualquer uma dessas 3 motivações em qualquer momento da sua vida, tá? Eu posso usar a motivação para fazer aula, qualquer uma das 3. Por mais que eu goste de dar aula, eu posso usar em qualquer uma das 3 e isso é muito importante, tá? Segundo tipo de motivação é a motivação por necessidade. Deixa eu beber uma aguinha. Eu estou começando a travar um negócio na garganta aqui. Vamos lá. Segundo tipo de motivação é uma motivação por necessidade. Essa é a mais comum nas pessoas. É a necessidade que faz a pessoa se mexer. É a famosa frase, né? A necessidade que faz o sapo pular, né? Ou aquela bendita frase, né? A motivação de tenho boleto para pagar. Obviamente, todos nós temos boletos para pagar, todos nós temos contas e compromissos que a gente assumiu e que a gente precisa honrar.
E assim, você precisa, nessa motivação, se prender a algo que você precisa fazer na sua vida. Ou seja, você cria motivação por quê? Porque você tem boleto para pagar, senão você vai morar na rua. Porque você tem um negócio para entregar, senão você vai ser demitido. Porque você precisa falar com a sua esposa de um jeito, porque senão ela vai terminar com você. Então, assim, tudo isso é uma motivação por necessidade. Ou seja, você precisa fazer aquilo dar certo de qualquer jeito. Então, assim, essa motivação ela te movimenta, ela te força, porque assim, você sempre fica pensando no que pode acontecer se você não obtiver êxito. Então, essa motivação, ela é uma motivação um pouco rudimentar. Ela é uma motivação um pouco cruel com você, mas assim, em certos momentos é necessário ser utilizado. Eu uso muito esse tipo de motivação em algumas atividades que eu preciso fazer porque eu não tenho motivação alguma para fazê-lo. Então eu uso ela por necessidade e eu começo a pensar assim, caraca, eu preciso fazer isso daqui, senão vai dar ruim. Ok? Então assim, essa motivação, ela não é a razão de viver dela, mas essa motivação faz com que ela se sustente, faz com que ela se motive a fazer, ou seja, não passar fome é uma grande motivação, então assim, pô, eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro para não passar fome. Você tem que ter essa motivação, cara, eu tenho que pagar minhas contas. Eu não quero morar na rua. É uma baita de uma motivação também. Eu não quero morar na rua, não quero ficar dependendo dos outros. Eu também não quero ficar dependendo de familiar, não quero ficar dependendo de terceiro para ficar me bancando. Não quero isso para mim. Então, assim, esses são motivações, como eu te falei, rudimentares, mas são motivações que funcionam muito para pessoas que às vezes não encontram aquela motivação por amor, ok? Então, assim, a pessoa ela tem que fazer dar certo porque só tem isso. Então, assim, ela não tem plano B. É o plano A e A, não tem escapatória. Você tem que fazer desse jeito e dessa forma você tem que fazer para você acontecer na sua vida. Então, assim, esse tipo de motivação é motivação assim, mas até um pouco mais fácil de ser encontrada. E aí, como que você acha esse tipo de motivação? Bom, primeiro de tudo, você tem que encontrar algo que você não pode falhar. Ou seja, eu não posso falhar com as minhas contas. Eu não posso deixar pagar minha conta de luz, eu não posso deixar de pagar minha internet, eu não posso deixar de pagar o meu condomínio, eu não posso deixar de pagar uma série de me alimentar. Então, assim, você precisa entender quais coisas você não pode falhar. Boletos, contas, o que você não pode deixar de falhar. Segundo ponto é você entender as coisas que podem acontecer na sua vida se você não cumprir isso. Ou seja, se eu não pagar minha conta de luz, eu vou ficar sem luz. E aí? Eu vou ficar sem energia, eu vou ficar sem internet. E aí como que eu vou fazer para gravar vídeo e colocar no YouTube? Eu não vou conseguir. Então, assim, essa necessidade eu preciso de fato entender. Pô, preciso me motivar, cara. Vambora, vamos fazer vídeo porque senão você não paga suas contas. Vamos montar conteúdo aqui, senão você não paga suas contas, não tem gente procurando, não tem gente pedindo mentoria, não tem gente pedindo consultoria, e assim, é assim que tem que ser feito. É você se motivar dessa forma, ok? E se eu não tiver, ferrou. Eu vou ter que sair da sala que eu tenho, eu vou ter que gravar vídeo em outro lugar e eu não vou ter dinheiro e aí é muito ruim, ok? E qual o terceiro ponto para você encontrar essa motivação por necessidade? Saiba o que você pode perder se caso você deixar de fazer essas coisas. Ou seja, primeiro de tudo, você tem que encontrar, de fato, o que você precisa, a necessidade que você tem. Segundo, é você entender as coisas que podem acontecer na sua vida se caso você não tiver essa motivação. E terceiro, o que você pode perder com isso. Bom, posso perder minha sala. Eu não quero perder minha sala. Eu não quero perder meus contatos. Eu não quero perder meus clientes. Eu não quero perder meus parceiros de trabalho. Então, assim, eu não quero perder isso. Então, por eu não querer perder, eu tenho motivação. Eu falo, Cláudio, vamos embora. Vamos fazer isso daqui. Só para eu dar um exemplo para vocês de uma motivação por necessidade que eu uso todos os dias. Isso aqui, ó. Eu tenho uma lista de afazeres. E essa lista de afazeres, ela ficou mais clara na minha vida pela motivação por necessidade. Por quê? Porque eu preciso fazer coisas durante o meu dia, eu preciso cumprir checklists aqui todos os dias. Para quê? Para que eu cumpra as coisas que eu preciso fazer e para que eu, sim, consiga alcançar as coisas que eu quero. Para que eu consiga vender mais, para que eu tenha mais clientes, para que eu tenha mais contatos, para que eu tenha uma série de coisas que me favoreçam a me manter vivo, a me manter saudável, sustentável, o que quer que seja. Ok? Então, assim, esse é o segundo tipo de motivação. E aí, eu quero trazer um ponto para vocês, por quê?
Não é legal você ficar usando essa motivação toda hora. Por quê? Porque ela eleva o teu nível de estresse. E o que acontece com isso? Você ter estresses esporádicos de vez em quando é bom, porque o seu corpo se mexe, o seu cérebro se mexe, você tem que ter criatividade, você tem que ter inovação, assim, do nada. Só que você ter estresse a todo momento, pensando na motivação direto, com a cabeça enfurnada, eu preciso fazer dar certo, você vai ficar maluco. Isso faz muito mal para você, porque você eleva o seu nível de cortisol no cérebro, isso atrapalha pra caramba. Porque o cortisol, ele inibe sua memória, ele inibe sua criatividade, ele inibe sua concentração. Então, assim, você precisa ter o estresse no nível certo. Então, de vez em quando você vai, pô, tem que pagar uma conta aqui, hein? Caraca, se eu não fizer isso daqui e tal. Então, assim, você tem que ter esse controle de necessidade muito importante, tá? Qual dica que eu dou para vocês terem essa motivação por necessidade de uma forma mais branda, que você conseguir controlar ela? Bom, criar hábito e rotina. Qual o hábito e rotina que eu criei? Tem a minha lista de afazeres, é uma. Bom, outro tipo que eu falo para vocês, eu pratico atividade física, eu gosto de praticar atividade física, mas a minha família toda tem problemas de saúde. Tem diabetes, tem hipertensão, tem obesidade. Então, assim, toda a minha família geneticamente é prejudicada. Então, a minha propensão a ter esse tipo de problema é muito alto, porque todo mundo tem na minha família. E aí, o que acontece? Eu não quero ter isso. Então, qual é a minha motivação por necessidade? Cara, eu tenho que criar um hábito para eu não ficar obeso, para eu não ter problema de saúde, para eu não ficar diabético, para eu não ficar hipertenso. Então, assim, tudo isso vem atrelado a isso. Eu não fico pensando a toda hora nisso, mas toda vez que eu faço atividade física, eu falo assim, bom, eu estou no caminho certo para me manter saudável. Então, assim, isso é muito importante. E essa motivação por necessidade ela não pode se tornar uma dependência, porque senão você vai ficar maluco, tá? Então, assim, use em momentos que são importantes, como eu exemplifiquei aqui para vocês, mas saiba, assim, fazer essa dosagem, tá? Esse é o segundo tipo de motivação. E qual é o terceiro tipo de motivação? Esse daqui é um tipo de motivação que de vez em quando eu uso, eu não uso tanto assim, até pelo fato de eu ser um cara mais sozinho, mas assim, muita gente utiliza esse tipo de motivação, principalmente se tem família, se tem marido, esposa, filho, o que quer que seja, é uma grande motivação e um bom ponto que você pode se agarrar. É a motivação por algo ou por alguém. Ou seja, você pode se motivar por um objeto, alguma coisa, algum bem, ou você pode se motivar por uma pessoa. E aí, como que funciona isso? Ela é menos invasiva, ela é mais branda. Por quê? A motivação por algo ou alguém é você mirar as suas energias, as suas concentrações em algo ou em alguém que precisa de você. E você precisa fazer dar certo porque essa pessoa vai se beneficiar com isso. Às vezes você ama tanto uma pessoa, às vezes você se importa tanto com uma pessoa que você quer fazer dar certo. Você quer fazer dar certo por ela. Ou por algo. Você se motiva por algum bem, por uma casa, você se motiva por um carro, você se motiva por um relógio, o que quer que seja. Por um celular, se você se motiva por isso. Então, assim, às vezes, você se motivar por algo ou alguém é muito bom. Por quê? Porque às vezes você tem vontade de morar com uma pessoa e casar com ela. Às vezes você quer ter uma casa de 5 quartos, o que você desejar, tá? Então, assim, a motivação por algo ou alguém é no seu desejo. Aí, assim, é você mirar com muita força nesse objetivo, obviamente. Então, é para você olhar para esse objetivo, para esse algo ou para esse alguém e fala e lembra dessa pessoa. Se puder lembrar dessa pessoa todos os dias, todas as vezes que você começa a fazer alguma coisa, fala assim, cara, eu preciso fazer isso aqui dar certo para favorecer fulano de tal. Eu preciso fazer isso aqui dar certo para, poxa, favorecer a minha mãe. Eu preciso fazer isso daqui dar certo porque eu quero dar um futuro melhor para os meus filhos. Eu preciso fazer isso dar certo porque eu quero que a minha esposa fique melhor e se sinta melhor comigo. Eu quero poder oferecer e proporcionar uma vida melhor e mais digna para ela. Então, esses são tipos de motivações que você pode ter por alguém. E por algo, você fala o seguinte, nossa, eu quero fazer isso daqui porque eu quero muito morar numa casa com 3 quartos. Nossa, eu quero muito ter um carro, sei lá, não entendo nada de carro, tá, gente? Então, assim, quero ter muito um carro, uma picape. Então, assim, você mira nisso com força e você começa a enfrentar isso. Normalmente, muitas pessoas miram em alguém que precisam da sua ajuda.
Ou seja, pegar um exemplo assim, a minha avó precisa muito de mim, ela precisa demais do meu carinho, ela precisa demais da minha atenção, ela precisa demais da minha condição financeira também, para que eu possa ajudar ela a fazer, para tomar remédio, para se cuidar e etc e tal. Eu miro nela. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Eu miro nela e eu falo assim, cara, eu preciso fazer isso aqui dar certo por causa da minha avó. E aí eu tenho uma motivação maior. Eu consigo me motivar de uma forma melhor e eu consigo mirar nisso e fortalecer a minha motivação e falar assim, cara, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque se eu não fizer dar certo, ela vai dar problema. Ela não vai sobreviver. Ela vai ter uma vida pior e eu não quero isso para ela. Então, assim, esse é a motivação por algo ou alguém, ok? E como que você encontra essa motivação por algo ou alguém? Primeiro de tudo, você precisa identificar alguém, né, ou alguma coisa que você quer demais. No médio prazo, tá? Não pense em curto prazo, pense em médio prazo, porque curto prazo, eu quero ter muito dinheiro para ajudar minha avó. Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro, tipo, no estalar de dedos. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que adquirir novos conhecimentos até para você aprender a ganhar mais dinheiro. Então, assim, não adianta você pensar num curto prazo, pensa num médio prazo. Ó, em um ano eu tenho que estudar isso daqui, porque eu preciso fazer um tal trabalho, porque eu preciso adquirir um novo conhecimento para ser promovido no meu trabalho, o que quer que seja. Então, assim, você precisa entender, mira em algo ou alguém que você deseja ajudar. Beleza? Eu quero me ajudar, eu quero comprar alguma coisa. Ótimo, então mira nisso. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é você traçar a rota. Como que você vai fazer isso? Você vai entender o que você precisa para alcançar isso daqui. Nossa, eu quero ajudar a minha avó. Qual é a quantia de dinheiro que eu preciso para ajudar ela? Eu preciso ganhar uns 10 mil reais por mês para poder ajudar ela. Tá, beleza. Você ganha quanto hoje e quanto você precisa ganhar e como que você vai fazer para ganhar esse dinheiro que você quer ganhar para ajudar ela? Hoje eu ganho 3 mil reais e eu quero ajudar minha avó, eu preciso ganhar 10 mil. Bom, de 3 mil para 10, o quanto que você precisa estudar, o quanto você precisa se qualificar para você ter esse dinheiro, para você poder ajudar ela. Então você precisa entender isso. Você precisa ter miras e você tem que entender como que você vai fazer essa rota, ok? Cláudio, eu quero ter 10 mil reais e eu ganho 3, o que você precisa fazer? Eu preciso aprender mais, eu preciso estudar, eu preciso investir, eu preciso fazer uma série de coisas para que eu alcance isso no médio prazo, ok? Médio a longo prazo. Então, assim, você precisa entender que durante 1 ano, 2 anos, você tem que montar a sua metodologia, entender, estudar e fazer o que quer que seja para você poder alcançar esse patamar. Beleza? Esse é o segundo ponto para você ter motivação por algo ou alguém. E qual é o terceiro ponto? É para você olhar para esse algo, para esse alguém diariamente. Olha para sua avó, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, para quem quer que seja, ou para o objeto, para casa, para viagem, para onde você quiser. Olha fixamente para isso durante alguns minutos, todos os dias. Cláudio, mas não tem imagem. Fecha os olhos e imagina. Fecha os olhos e imagina. Imagina você fazendo aquilo que você mais quer, conquistando aquilo que você mais deseja. E imagina isso todos os dias. Eu garanto para você, vai ter dias que você vai estar mais baixo, mas você mesmo assim você vai ter uma motivação para você fazer as coisas, ok? E aí, você me pergunta o seguinte, eu entendi as 3 formas de motivação. Eu posso ter as 3? Óbvio, você pode ter as 3, como eu já falei anteriormente. Basta você saber dosar, beleza? Você tem que entender a dosagem. Qual é a diferença do veneno para o remédio? É a dose. Então, assim, se você tiver muita motivação por necessidade, você vai estar se envenenando. Se você tiver muita motivação por amor, às vezes você pode estar se embananando. Então, assim, você tem que entender que você precisa dosar essas motivações. Não significa que eu amo dar aula, que eu só tenho motivação de amor. Não, eu tenho por necessidade, eu tenho por algo e alguém, principalmente por alguém. Então, assim, eu tenho essas motivações, eu sei dosar isso. Então, entenda que a dosagem é fundamental, principalmente por necessidade, que ela pode ser prejudicial a longo prazo, porque você entra em parafuso se você só fica pensando de que eu preciso, senão vou morrer, vou passar fome, vou ter dificuldade, e aí você vai ficar maluco, você vai ficar uma pessoa extremamente ansiosa, ok? E aí, qual é a minha dica final que eu quero deixar para vocês? Você precisa entender que motivação não é alguma coisa que você vai ter todos os dias. Motivação não é uma constante na sua vida. Ou seja, você vai ter momentos de baixa.
como todo ser humano tem. Você tem momentos de alta, você está muito feliz, muito motivado, e você vai ter momentos de baixa, de tristeza, de cansaço e tudo mais. É você entender que você tem esses momentos e você não se cobrar tanto. Tem momentos, às vezes, que eu chego aqui no escritório e falo assim, cara, hoje eu tô com uma preguiça danada de fazer tal coisa, eu tô com uma preguiça de completar os meus afazeres aqui, e aí, sabe o que acontece? Eu não consigo fazer tudo, e eu não me martirizo, eu falo assim, bom, tá tudo bem, hoje não foi o dia, amanhã pode ser. E aí, às vezes, não é o amanhã, às vezes é depois de amanhã. É importante que você entenda, e aí, quando você tiver essa falta de motivação, essa falta de energia, primeiro de tudo, tenta utilizar essas motivações aí que eu falei para você, esses 3 tipos: amor, necessidade e algo ou alguém. Se caso mesmo assim tiver muito difícil, entenda, são fases. Pô, passou, vai passar 2, 3, 4 dias. Se permanecer durante muito tempo, aí sim tem alguma coisa errada, ok? Cláudio, eu tô há semanas, eu tô há meses sem motivação nenhuma. Aí sim tem alguma coisa errada. Você precisa procurar uma ajuda profissional, você precisa sim procurar alguém que vá ajudar vocês, ok? Então, se você tiver alguma dificuldade também, pode me mandar uma mensagem aqui, pode botar um comentário, porque se você tem uma dificuldade muito grande de se motivar, peça ajuda. Peça a alguém que possa ajudar vocês, até para a pessoa entender e fazer esse diagnóstico. E eu mesmo faço esse diagnóstico com muitas pessoas nas mentorias que eu faço. Então, assim, se você tiver alguma dificuldade, pode fazer um comentário, pode me procurar nas redes sociais, que vai ser um prazer estar podendo te ajudar, beleza? E qual é a minha frase de hoje? Não importa o quão devagar você vá. O importante é que você não pare. É fundamental que você leve isso para a tua vida. Não importa, você está indo devagar, você está indo a um passo de cada vez, mas parece uma tartaruga. Mas você não para. Não para. Porque parar é pior. Parar te trava. Parar te deixa numa coisa chamada zona de acomodação ou zona de conforto. E aí você fica confortável de ficar ali parado, sem fazer nada. E isso é péssimo para o seu desenvolvimento. Porque aí você, depois, para começar a se mexer, é muito ruim. Então eu digo para você, crie rotinas, crie hábitos na sua vida para que você consiga construir a sua vida de uma forma melhor, ok? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, que você deixe aqui o seu comentário, que você deixe aqui também, compartilhe esse conteúdo para quem faz sentido. E por último, eu quero te fazer um convite. Se você assistiu esse vídeo aqui até o final, esse vídeo longo, se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te fazer um convite muito importante. Na semana que vem, no dia 17, 18 e 19 de abril, eu vou fazer um evento totalmente gratuito para você que tem preguiça, uma pessoa que não tem rotina e uma pessoa que tem dificuldade de criar novos hábitos. Semana que vem eu vou fazer esse evento para que você consiga construir rotina na sua vida, para que você para que você tenha mais motivação e para que você vença a procrastinação, aquela coisa de deixar tudo para depois. Se você tem vontade, se você quer aprender isso, eu vou fazer essas 3 aulas em lives, só que eu vou fazer com apresentações, uma coisa bem mais legal e mais interessante. Então você vai ter o acesso a eu falando, assim como o monólogo como está aqui, mas você vai ter acesso a slides. Então esses slides vão facilitar o seu entendimento e a minha comunicação com vocês. E se você tem interesse nisso, eu te peço um favor. Clica no link que está, o primeiro link fixado aí na descrição do vídeo, falando sobre o desafio Garra. E esse desafio eu vou fazer, só você se cadastrar lá com seu e-mail e você pode entrar no nosso grupo de WhatsApp, porque lá eu vou passar todas as coordenadas para você poder assistir as aulas gravadas e você poder ter acesso a todas essas informações para você se tornar uma pessoa melhor, mais desenvolvida e com muito mais garra, com muito mais energia e motivação que eu estou dando aqui para vocês hoje, ok? Então, será um prazer estar contando com vocês lá e se fizer sentido para vocês, se inscrevam nesse desafio que vai ser bem legal, 100% gratuito e para que você se torne uma pessoa muito melhor, tá bom? Então, no mais, feito esse convite, quero te agradecer por você ter assistido esse vídeo até o final e deixa um joinha se fizer sentido para você, tá bom? Um beijo grande e até o nosso próximo vídeo.